Olá, eu sou Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 46. Nós vamos falar sobre quais são as dificuldades que as empresas têm de manter o foco no que é importante, de fato. Antes de começar, eu queria pedir para você para se inscrever no canal. Me ajude a potencializar a divulgação desse conteúdo para mais pessoas. E isso só vai acontecer se você realmente se inscrever e interagir com o conteúdo que você está recebendo. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. E me fala embaixo por que não gostou para eu poder aproveitar essa oportunidade de feedback que você está me dando. No mais, agradeço e vamos lá ao conteúdo. Bom, esse conteúdo visa responder 3 perguntas importantes. O que realmente importa para a sua empresa? O que é importante? Qual é o propósito? Por que ele existe? Depois, o que realmente importa para o seu cliente? Olhando pelos olhos do cliente, pela visão do cliente, o que é importante para ele em relação à sua empresa. E depois, o que importa para o seu departamento é o que importa para a sua empresa. Então, o que importa para o seu departamento de fato é a mesma importância que tem para a sua empresa. Então, vamos falar sobre essas três questões. Primeiro, a gente começa com o importante para a empresa. A empresa só existe por causa dessa figura aí, o cliente. Todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém. Sem o cliente a empresa não existe colaborador, não existe nada. Então o cliente é algo a ser buscado, é algo a ser internalizado, captado e mantido na sua organização o máximo de tempo possível. Mas por outro lado, o cliente tem uma visão da empresa. As empresas se enxergam como vários departamentos, vários silos pequenininhos, né? RH, compras, área comercial, pesquisa e desenvolvimento, inovação, marketing, um monte. Então, as empresas são departamentalizadas. Isso fez sentido por muito tempo. Mas hoje, o cliente, de fato, enxerga a empresa como algo único. Ele não importa se ele teve um problema no departamento A, B ou C. O problema ele teve com a sua empresa. Então, ele enxerga a sua empresa como algo único. E não tem nenhuma segregação. Toda a conexão com o cliente ele faz com a sua empresa, seja na área comercial, na área de relacionamento, de atendimento, se você tiver, não importa. Se ele teve algum descontentamento, ele tem um descontentamento com a sua empresa e não com o departamento. E ele não está preocupado se você tem 10, 20, 30, 2, 5 níveis hierárquicos, quantos colaboradores você tem, quantos gestores, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, eles não estão. O cliente não está se importando com isso. Se você tem vários departamentos, poucos departamentos, não importa. O que importa é que ele seja atendido na sua necessidade. E essa necessidade que é a estratégia da empresa que a gente fala. E o que importa de fato? Né? O foco no que realmente importa. Eu falo de 3 coisas. Eu vou falar uma história primeiro, um exemplo de uma empresa, de um amigo meu, ele é presidente dessa empresa, ele é do interior de São Paulo, uma multinacional, e ele dividiu a empresa dele em 3 células. A estratégia, a tática e a operacional. A estratégia tem uma pessoa que é o direcionador. Ele não é um gestor que impõe a sua decisão. Ele ajuda o processo a ser mais participativo possível. Então, toda a estratégia voltada para o cliente é decidida nessa célula. A segunda célula, a célula tática, que é a conexão departamental, ele acabou com essas conexões, colocou todo mundo numa única célula, vários departamentos, para entender a estratégia da empresa, qual o impacto que tem na conexão dos departamentos. Da mesma forma, essa célula tem um líder, que é direcionador, não é impositor, que faz o processo fluir. Então, toda a parte de conexão que se olha para os departamentos, se olha de uma única vez. A estratégia tem um impacto nos departamentos e esse impacto vai gerar estratégia ou as metas e objetivos para a área operacional, que é outra célula que ele tem também, com um líder, um direcionador, não impositor, que lida com os colaboradores. Todo problema de cliente é resolvido ali. O cliente reclamou de alguma coisa, eles resolvem na célula operacional. Não sobe nada para ninguém.
vai subir, alimentar a estratégia para ajustar talvez alguma necessidade estratégica em função dos clientes. Mas poder de decisão, cada célula é independente. Ele tirou a departamentalização. Ele falou para mim que a motivação das pessoas cresceu de uma maneira absurda. Porque as pessoas começaram a entender o processo todo. Deixaram de viver em silos. Eu só cuido disso. Eu só cuido de contas a pagar. Eu só cuido dos recursos humanos. Eu só cuido da área comercial. E começaram a interagir de uma maneira muito mais ampla, muito mais significativa e, de fato, olhando para a empresa como algo único, tal qual o cliente lá fora o vê. Apesar de ter as suas 3 células, mas as 3 células têm missões e objetivos diferentes. Estratégia é manter a empresa conectada com o foco aonde? No cliente. Desse foco no cliente, tá bom, como o relacionamento dos departamentos precisa acontecer para atender essa estratégia. E depois, da forma operacional, como eu operacionalizo esse processo para atender a estratégia da empresa. Todos linkados e vinculados a um foco único. Isso é um processo bem interessante. Hoje a gente vê as empresas muito departamentalizadas. Então, a área comercial, responsável por vender. Então, ela vai lá e vende. Mas depois, a área operacional não tem como atender, não tem como suprir tudo que foi vendido pela área comercial. E aí ela não tem demanda ou capacidade produtiva para poder atender. Aí o cliente fica insatisfeito. Com quem? Com a área comercial? Não, com a empresa. Com a empresa toda. E aí internamente as pessoas ficam brigando. Mas eu vendi e você que não atendeu. Mas não faz sentido isso. Ou todo mundo está conectado com o processo, entendendo a sua capacidade, a sua conexão departamental e atende a estratégia da empresa, ou esses silos vão começar a gerar problemas e ruídos e quem vai pagar essa conta é o seu cliente. Na verdade, quem vai pagar essa conta é a sua empresa inteira, independente do departamento que a gente esteja causando o problema. Então, foco no que realmente importa. E como colocar isso em prática? Alinhamento. Se eu quero ter foco em alguma coisa, se eu quero que as pessoas olhem para aquilo, elas precisam estar alinhadas com isso. Se não estiver alinhada, não adianta de nada. Então, alinhamento claro com a estratégia da empresa, que é voltada a atender quem? O cliente, que é o que de fato importa. Suporte e apoio para as áreas. Quando eu falei do exemplo desse meu amigo, ele tem o suporte e apoio em todas as células. E aquela célula tática, a célula intermediária, tem todos os departamentos lá dentro. Então, eles estão conectados. Não existe mais um silo, eu sou do RH, não. Todo mundo está ali e fazendo o processo acontecer em função da estratégia. Suporte e apoio para os colaboradores. O que os colaboradores precisam para executar a sua operação e atender a estratégia da empresa. E capture as necessidades e gere oportunidades. Capture necessidades e gere oportunidades. Outro exemplo meu, eu sempre tive um processo de conexão com os colaboradores muito forte. Então eu tinha um dia por mês que eu tirava lá para poder falar com as pessoas. Porta aberta, numa sala, quando não tinha ninguém, estava trabalhando, estava fazendo algumas coisas, e quando chegava alguém, eu me dedicava a ouvir e ajudar a entender as necessidades que as pessoas tinham. Qualquer assunto, não tinha tabu, não era um assunto específico, qualquer assunto. Peguei gente que queria sair da minha área, consegui ajustar alguns ponteiros e ajudar a pessoa a ir para a área que ela gostaria. E identifiquei a oportunidade que para muitas pessoas foi um passo errado, mas foi muito acertado, porque foi uma conexão, um acordo de um colaborador que queria sair de uma área e ir para uma outra área, fazer um retrocesso na sua carreira temporária. Ele tinha colaboradores, essa pessoa tinha colaboradores abaixo dela e deixou de ter esses colaboradores para ser subordinado de uma outra área. Questão salarial a mesma coisa, mas não mudou, mas a responsabilidade, a oportunidade de fazer a gestão das pessoas, que era algo importante para ela olhou para aquilo com seriedade e falou, não, meu caminho não é esse, eu vou dar um passo atrás e vou seguir para outro caminho. Hoje ela está super bem estabelecida, muito
engajada, já com vários colaboradores abaixo e fazendo o seu trabalho de uma maneira muito, muito rica. Isso foi uma necessidade que gerou uma oportunidade para a empresa, porque ela desenvolveu uma área nova, uma área que precisava ser desenvolvida, e para ela também, que foi um desenvolvimento profissional para ela. Ali ela estaria comparativamente ao que ela tinha no começo. Se ela estivesse paralisada lá, ela estaria muito atrás do que ela está hoje. Então, ela acelerou o caminho dela, fazendo um retrocesso. São necessidades que geraram oportunidades para a empresa, mas se você não tem essa conexão, não adianta nada. Se você não tem esse alinhamento, não adianta de nada. E a provocação que eu queria trazer hoje para você é um livro do Cortella e do Gilberto Dimenstein. Eles escreveram A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. De fato, eu vou me importar o que é importante. É saber o que importa. Eu só vou me importar com algo que eu sei que é importante. Caso contrário, não adianta nada. Eu vou ficar navegando, ou naufragando, como o pessoal fala. Tem gente que fala, navegando na internet é uma coisa. Naufragar na internet é outra. Onde você não tem um porquê estar lá e você fica sendo consumido e passa o tempo e você não aprendeu nada, não se desenvolveu nada, não trouxe nada de bom para você, nenhum conhecimento novo. Eu vou colocar um link nesse vídeo sobre que chama Café Filosófico da TV Cultura, com o Cortella falando sobre isso. 47 minutos. Vale cada minuto. Vale cada minuto para olhar, entender e começar a aprofundar um pouco mais esse conhecimento que a gente falou hoje, para você olhar para a sua empresa de forma diferente. Então não perca a oportunidade. E mais uma vez agradeço a sua companhia. De novo, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, por favor. E os conteúdos estão sendo votados semanalmente. Então, geralmente tem 4 temas. Escolha o tema de maior interesse para você. Faça a sua curadoria. É importante. Faça a sua curadoria para você se desenvolver e buscar o que realmente importa para você. No mais, a gente se vê na quinta-feira que vem com um novo conteúdo. Grande abraço e obrigado.